Bom, vamos lá então, para a gente ver dessas possibilidades aqui que a gente foi trabalhando, o que vai atender melhor vocês, tá? No fim das contas, a gente chegou em 3 propostas de distribuição, layout e tudo mais, com a cama de solteiro, com a cama de casal, mais uma opção de mesa também para vocês verem o que acho que faz mais sentido. Começando aqui pela sala, o que a gente tem aqui hoje, né? Acho que a ideia do sofá, conseguir o sofá o mais confortável possível, até quando a parede começa a encurvar um pouquinho, o sofá modelo retrátil, acho que vai ser o mais interessante pra gente. Aqui nas paredes, a gente não quis trazer muita informação, não. Deixamos com uma pinturazinha, se quiser fazer até uma pintura, tipo um efeito, um cimento queimado, um cinza clarinho, ou até um papel de parede que traz esse efeito também, acho que fica bem legal. Mas acho que trazer esse sofá mais confortável para cá, com um braço bem fininho, mas mais profundo, acho que a gente vai conseguir aproveitar esse espaço aqui de forma um pouco mais confortável. Deixamos, se quiser, esses modelos de mesinha que enfiam para dentro do sofá e não ocupa espaço também, se for para apoiar um copo, alguma coisa. Como sugestão, né? Como a gente não está mexendo aqui no piso, se vocês quiserem trabalhar com a ideia de um tapete pequenininho, que dá para colocar aqui embaixo, eu acho interessante também. Mas para a gente não ficar trazendo tantas informações para cá, o que pensamos, né? Da gente fazer um painel aqui para TV, de modo que esse painel ele ia ser só uma chapa de MDF lisa, com uma TV aqui, ficou uma TV um pouco menor que de 42 polegadas, por quê? O que a gente tem aqui atrás, que é esse retângulo? A gente tem um quadro de energia. Então, quando a gente gosta de fazer um painel, né, na frente dele, a gente faz ele com uma portinhola, né, como se a gente pudesse abrir e conseguir dar manutenção. Caso vocês achem que não, minha prioridade é ter uma TV maior, quero colocar uma TV maior e a gente pode mudar esse quadro de energia de lugar, passar ele talvez aqui para o corredor ou para trás desses quadros aqui, eu acho ótimo, acho que é uma ótima opção. Mas caso não queiram mexer, a gente deixou já pensado dessa forma. Aí pra gente evitar também, né, dessa porta tá abrindo aqui em cima, pegando um rackzinho aqui embaixo, nem nada do tipo, a gente suspendeu uma prateleira aqui para que a gente pudesse colocar esses aparelhinhos de TV, né, e tudo mais, deixar uma decoração, se for o caso, mas que fosse fácil de acessar, mas que não ficasse atrapalhando aqui essa circulação, que é uma circulação aqui bem apertadinha já, né? Em relação à cozinha, estudamos várias propostas para cá, conseguimos colocar assim, muita coisa do que a gente estava conversando aquele dia, só que em relação à mesa, vocês vão ver que a gente chegou até em mais de uma proposta também, que eu já vou explicando, para a gente conseguir organizar isso aqui melhor. Então, do que a gente partiu, né? Tentar deixar uma boa quantidade de armários, tentar já pensar nesses eletrodomésticos de forma que pode ser que não seja comprado esse modelo de geladeira aqui agora, mas quando precisar comprar, já tem um espaço destinado a ela aqui também. Então, a gente fez essa bancada em L, já com a pedra de vocês aí. Mantivemos o ponto da piazinha, com a torneirazinha de bancada. Aqui no canto, esse aqui é aquele tanquezinho esculpido, né? Que por essa abinha aqui na lateral, a gente consegue puxar esse tampo, né? E aí aqui dentro ele é esculpido na própria pedra. Então vai ter um ralinho, vai ter um modelo de torneira também, que essa torneira consegue abaixar assim, consegue também vir para esse sentido aqui. Ela rotaciona assim para você poder utilizar, para a gente não precisar ter mais um furo aqui na pedra, tá? E aí, vindo pra cá, então deixamos ponto de água aqui, já como estava. Vindo pra cá, a gente colocou a ideia do cooktopzinho a gás com 4 bocas. Embaixo deu para colocar um forninho também. E aqui nessa quina, como tava difícil, né, da gente ter esses armários aqui embaixo muito comprometidos já, com o bojo aqui do tanque, com o bojo aqui da pia, a gente estava sem muito espaço para colocar as gavetas. Então deixamos gavetas aqui nesse cantinho. E como aqui já vai ficar um pouco mais inacessível, aproveitamos para colocar uma lixeirinha de bancada também, de 5 litros. Porque o espaço que a gente tem de lixeira aqui é pequeno. Então, nessa portinha dá para aproveitar mais o armário também. Acho que fica interessante, né, a gente pensar. Pensamos em armários em duas profundidades aqui. Logo acima da bancada, a gente deixou um bem fininho, de 30 centímetros, 35 centímetros, para que a gente pudesse colocar na altura correta aqui o micro-ondas, né, ele tá lá no canto, já é
um nicho um pouco mais difícil de acessar, mas nessa altura que ele fica confortável. Aproveitamos em cima para deixar acessível também o registrozinho que tem por ali. E aqui, se quiser, dá para colocar também o depurador, né? Vocês executando agora ou não, acho que a gente pode já deixar o ponto dele aqui também. Isso aqui no cantinho é um purificador com filtro. É mais fácil, às vezes, pensando em obra, nele ficar por aqui, por já ter o ponto de água aqui e tudo mais, acredito que sim. Mas, visualmente e funcionalmente, eu acho que aqui ele funciona melhor, porque ele já fica mais escondidinho pela geladeira. A gente não precisa ficar vendo essa lateral aqui, na hora que a gente entra na casa, sabe? Na parte de cima aqui, ó, deu pra gente aproveitar bastante com o armário. Vão ser armários um pouco mais altos, então um pouco mais difíceis da gente acessar, mas são armários pra gente não precisar deixar coisa de dia a dia, né? E para isso a gente conseguiu, né, ajustando, arredando essa geladeira para cá, ajustando tudo para cá, a gente conseguiu deixar aqui nesse cantinho um armário vertical para colocar vassoura, produtos de limpeza, esse tipo de coisa. A parte tipo balde, coisas mais profundas, né, mais largas, acho que vai ficar mais interessante a gente guardar aqui debaixo da pia mesmo, debaixo ali da prateleirinha. Mas aqui dá pra gente organizar melhor esse produto de limpeza. Então a cozinha, né, dessa proposta aqui, de todos, tá igual, tá? O que que muda? Nessa daqui, como que a gente fez para esconder essa máquina, né? Deixamos o modelo da máquina aqui. Em vez da gente fazer uma paredinha só, né, que esconde, mas não esconde essa máquina aqui, a gente pensou em tentar dar um uso melhor para esse elemento, né, de esconder a máquina. Então, assim, a gente tem uma circulação em L aqui, né, tem essa passagem aqui para sacada. Então, estava sentindo um pouco de falta de ter um pouco mais de bancada livre. Então, pensamos assim, por que não englobar essa máquina de lavar com uma nova bancada? Pode ser de pedra, pode ser de MDF também, mas acredito que a de pedra tem resistência melhor. De modo que quando a gente está vendo, né, como se fosse quase uma ilha, uma penínsulazinha mesmo, em que a gente consegue esconder essa máquina e ainda aqui nessa lateral a gente consegue trabalhar com a ideia de uma lixeirazinha, porque não tem espaço para ter lixeira maior aqui na casa, né? Só uma bancadinha na cozinha ali pequenininha, aquela de 5 litros. Então, assim, a gente gostou dessa proposta porque dá para aproveitar essa parte de cima da bancada para servir como um aparador, para servir uma comida, pode ser um lugar para colocar uma máquina de café ou algo assim. E aí a gente aproveitaria, né, essa extensão aqui do lado para fazer uma mesinha. A gente estudou várias propostas de mesa aqui e para a gente não atrapalhar essa abertura, né, desse armário de vertical, dessa geladeira, da pessoa que vai estar aqui utilizando, essa aqui foi uma delas, uma das propostas que a gente chegou, que a gente pensou em fazer, né, acompanhando um pouco dessa curva aqui até lá nessa nova bancada, uma mesinha. Ficou uma mesa bem confortável, tá com mais de 70 centímetros de profundidade, mas assim, caberia confortavelmente 3 pessoas. Com isso, a gente pensou em, nessa parte reta, colocar um espelho também para dar uma ampliada, refletir um pouco dessa parte aqui, refletir um pouco da luz que entra também para dar essa ideia desse apartamento mais amplo, né? E aqui nesse cantinho, onde a gente já tem essa profundidade aqui dada nesse lugar do espelho, a gente pensou em fazer um nichozinho, né? Esse aqui é um nicho de MDF que ele ocuparia toda a parede, né? Ele iria de fora a fora. Pensamos na madeira para dar continuidade à mesa, mas pode ser no cinza também. Acho também fica interessante. E aí a gente usaria, né, essa parte de cima dele fixo, embaixo fixo, e aqui a gente pode aproveitar tanto para servir como lugar de colocar uns copos, colocar coisas de dia a dia, até pote, mantimentos e tudo, temperos, se for o caso, né, os potes bonitinhos e tudo mais, daria para a gente aproveitar, mas também como um recurso para a gente trazer um pouco mais de iluminação. Inclusive pensamos até na gente trabalhar com essa ideia de vou abrir aqui para vocês, de um detalhe de MDF aqui em cima para que a gente pudesse também trazer um pouco mais de iluminação, ó. Então aqui a gente vendo, né, esse MDF, essa estantezinha que a gente criou, aqui pareada essa viga pode vir uma prateleirinha aqui em que a gente pode trazer também mais um desses spots, porque como não estamos fazendo rebaixamento de gesso, como não estamos
mexendo, né, muito nesses pontos, mantendo mais os pontos centrais mesmo. Estamos trocando por um modelo mais bonitinho de um plafond ali na cozinha e um na sala também, nos quartos. Acho que seria uma ideia legal, né, fácil de executar e que pode ajudar a distribuir um pouco melhor essa iluminação para cá. Mas então, assim, dessa proposta aqui da cozinha, foi uma que a gente gostou muito, porque acho que ficou muito confortável com essa circulação, da pessoa conseguir abrir a porta da geladeira, conseguir abrir a porta da máquina, conseguir ter um lugar direito para colocar lixo, conseguir organizar bem uma cozinha e uma lavanderia funcionais, tá? E aí, antes de eu vir aqui pro quarto, vou passar para outra cozinha aqui, só para vocês entenderem a diferença, né? Aqui na sala tá a mesma coisa, mesma proposta. Nessa aqui, tudo que expliquei aqui para vocês também tá funcionando do mesmo jeito. O que que é a diferença? Que aqui a gente tentou trabalhar, em vez de uma bancada assim, né, nesse sentido daqui da cozinha, ficou uma bancada nesse sentido aqui, colada na parede, porque assim a gente consegue acoplar ela também uma mesa mais orgânica, né? Pode ser uma mesa de MDF mesmo, ela não precisa ter pé, ela pode ser chumbada diretamente aqui na estrutura que a gente vai criar, aqui da pedra, da parede e tudo mais. Acho que também é muito bem-vindo ainda a gente ter a ideia do espelho nesse canto, só que aqui, como ficaria um pouco mais difícil de acessar, a gente pensou em deixar só umas prateleirinhas mesmo, mais leve, para colocar só uma decoração, os copos, né, coisas de dia a dia. E aqui é legal que essa bancada esticada, né, tanto nesse quanto na outra proposta, na verdade, elas proporcionam pra gente esse espaço maior de apoio, de café, de air fryer, disso e aquilo, né? Então, além de ser um espaço até para ajudar a servir, ele também tem esse uso mais funcional no dia a dia. Aqui a gente cabe 3 pessoas, né? Eu acho que essa proposta é bem legal também. É uma bancada menor, como vocês podem ver, vai ter aqui 40 centímetros em média. Não dá pra gente fazer ela com tanto reta, com tantos ângulos, porque rouba muito espaço aqui de circulação. A gente tem que pensar que a pessoa vai estar aqui, vai puxar essa cadeira, vai sentar. O que me incomoda um pouco nessa proposta, né? Que eu acho que quando tiver sendo utilizado, quando a pessoa estiver sentada aqui, vai ficar um pouco difícil de fazer essa passagem aqui na frente da geladeira, né? Então, assim, eu acho ela muito legal, eu acho ela muito bonita, mas aí tem que ver a usabilidade disso. Falar assim, não é algo que me incomoda, porque dificilmente vou estar com 3 pessoas em casa, vai usar mais uma ou duas mesmo, eu acho que tudo bem, funciona. Mas pra gente conseguir, né, abrir com maior conforto, aí acho que talvez essa aqui teria uma vantagem a mais nisso, tá? Mas foram as 2 propostas de cozinha que a gente estudou para cá. Em relação ao banheiro também, fizemos só alguns poucos ajustes, não estamos mexendo na parte de revestimento e tudo mais, estamos trocando só a bancadinha aqui, né, aproveitando as louças e metais que vocês já têm. Acho que tem que refazer nessa parte do armário aqui de baixo, pode colocar umas gavetinhas, um cesto para colocar roupa suja também. Aqui, não sei se vocês lembram, tem um ponto de uma luminária de parede bem aqui em cima, que não ilumina nada, né? Porque a luz dela tá lá em cima e não tá aqui próximo da pessoa que está utilizando. Então, a gente pensou em aqui só aproveitar até esse ponto dela para a gente descer esse pendente nesse cantinho daqui, trazer essa luz aqui um pouco mais próxima. E aquele espelhinho pequeno que tá ali, a ideia era a gente aumentar. Queria fazer esse espelho um pouco maior aqui, né, com ele passando até aqui em cima da bacia sanitária e tudo mais, talvez ali alinhado com o box, para trazer essa sensação desse banheiro maior também. Acho que no apartamento pequeno é muito importante a gente ter essa utilização dos espelhos para ampliar o espaço. E aí o que a gente estava observando é que não tem nicho aqui no banheiro, né, para colocar shampoo nem nada. Então pensamos em fazer uma prateleirinha, que pode ser uma prateleirinha talvez na mesma pedra da bancada que a gente vai estar usando, ou se vocês não quiserem tanto contraste, dá pra gente trabalhar com uma pedra mais clarinha também. Mas pensamos uma prateleirinha bem fininha, coisa de 12 centímetros, só 10 centímetros, aqui debaixo do registro, pra gente apoiar esses shampoos, condicionadores, e não precisar ficar colocando, né, ou no peitoril da janela, ou no chão, ou pendurando aqueles aramados aqui que acabam atrapalhando ainda mais. Aí acho que funciona bem, né? Chumba ele direto na parede e acho que pode ser uma boa opção. Então, assim, de pedra, né? O que a gente estaria investindo seria isso, essa questão da bancada aqui, se vocês quiserem a prateleirinha. Aqui na cozinha, acho que como a gente vai mexer com pedra, aquele revestimento que tem lá hoje na parede, ou a cerâmicazinha, ele vai acabar saindo, né? Mas pensamos em estender essa pedra, fazer
esse tampo, né, com essa roda-banca, que é a parte que vai na parede, no mesmo material, na mesma pedra. Aí a gente acha que nem precisa necessariamente estender ele para toda essa parte aqui. Acho que é mais da parte do fogão mesmo, que ele pode vir aqui acompanhando essa parte do micro-ondas. Com essa pedra mais alta vai ficar bem bonito, é uma coisa que a gente usa bastante. E aqui em cima só acompanhando até a altura da janela mesmo, acho que já é suficiente, tá? E aí as duas sugestões das mesas que a gente achou que funcionam melhor aqui. Vou mandar as imagens dos dois para vocês verem. Agora, em relação aos quartos, né? Temos também algumas opções. Estudamos aqui, né, modos que a gente pudesse trabalhar tanto com cama de solteiro quanto com cama de casal. Mas o que dificulta muito desse quarto aqui? Primeiro que a porta, né? A porta, a abertura dela, por abrir aqui nessa diagonal, ela acaba pegando muito dessa circulação que a gente tem aqui. Então, acho que a melhor ideia, né, como a gente não tem espaço para correr ela para nenhum dos lados, acho que a melhor ideia vai ser a gente trabalhar com essa porta meio sanfonada mesmo, igual aquele apartamento que o Tuti mostrou, que a moça lá fez assim. Então, desse jeito que tem uma dobradiça aqui no meio da porta, né, se ela puder abrir, inclusive mais para fora aqui assim, ó, ela vai recolher, né, e vai ocupar mais espaço de fora, acho melhor ainda, porque aqui dentro realmente o espaço está bem contado. Aqui a gente colocou a sugestão do piso vinílico, de madeira, de resto a gente está trabalhando nesses tons mais cinza, clarinho mesmo, tons mais neutros. Então, assim, primeira opção de posição da cama, né, seria, a gente tem esse chanfro aqui nesse canto, tem um pilar aqui nesse canto e esse outro chanfro aqui. Então, dependendo da posição que a gente coloca isso, cria uns vazios ruins, porque a gente não consegue apoiar as duas camas de solteiro aqui, uma do lado da outra, e deixar esse chanfro aqui livre, né? Ou então, essa pessoa aqui teria que ficar sem o espaço aqui atrás da cama, o travesseiro fica caindo e tudo mais, não acho muito confortável. Então, assim, para uma cama de casal, que nem era o apartamento daquela moça, acho que funciona muito bem. É o jeito que a gente tem, assim, um painel de TV bem legal, bem confortável, dá para colocar até um móvelzinho aqui, deixar os aparelhos lá em cima, se quiser até fechar de armário, aqui em cima dá também, então é o jeito que com certeza está mais confortável, pensando numa cama de casal, né? Pensamos talvez numa cabeceira aqui, meia parede só, pode pôr um LED iluminado, com a mesinha lateral mais confortável também. Deixamos um ar-condicionado, não sei se vocês estão pensando em pôr ponto lá, mas se for a hora é agora, né? Acho que seria importante. Com a sugestão da gente pensar, às vezes, no papel de parede, aqui nessa parte de cima. Tem vários modelos, tá? Deixei como sugestão aqui pra gente ver. Mas, assim, eu acho ótima proposta pro casal, mas pra de solteiro não acho que seja tão interessante. Isso aqui me incomoda. E acaba que eles ficam muito juntos aqui, né? Um perto do outro. Então, assim, nessa proposta, em relação à parte do closet, da área de estudos, achei que funcionou bem, porque, vou mostrar aqui pra vocês, porque a gente usou essa parte da viga aqui, né, a parte de fora da viga, para alinhar essas portas. Então, a gente dividiu aqui em 3 portas, né, elas vão ficar mais ou menos nesse sentido aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Então, quando a gente estiver vendo, né, pessoa que está aqui no quarto vendo lá no closet, a gente fez ela meio tampada, mas meio aberta, para dar privacidade para a pessoa que estivesse trocando, né, mas também não tapar totalmente essa luz. Então, elas vão recolher em 3, vão ficar com uma aqui fixa, que seria essa daqui, que é justamente a largura que a gente projetou para acompanhar a largura aqui do guarda-roupas. Porque dividindo em 3, a gente consegue ficar com esse vão de passagem aqui maior. Se eu divido só em 2, aí ele diminui um pouco o meu vão de passagem. E aí, então, deixamos, né? Pensamos fazer essa porta no MDF vazado, pode ser metálica também, metalon, mas acho que MDF ela fica bem legal. Deixamos nesse canto daqui a mesinha. Primeiro a gente começou o projeto com ela lá perto da sacada, mas depois, por causa desse dente aqui, desse pilar, quando o guarda-roupa inicialmente estava nessa porção direita e a mesinha estava aqui, esse dente estava atrapalhando muito o armário aqui no guarda-roupa. A gente estava perdendo espaço e deixando de usar uma porta ali por causa disso. Então aqui com a mesinha, né, a gente consegue aproveitar um armáriozinho ali em cima, indo até essa viga, fazer uma prateleira embaixo, e aqui embaixo fazer uma mesinha um pouco maior. Então, essa mesinha aqui tá com 1 metro quase de comprimento. E com isso a gente consegue um guarda-roupas aqui de 2 portas, né? Vou abrir aqui dentro para vocês verem a sugestão que a gente deixou.
de modo que a gente consegue abrir as duas ao mesmo tempo, né? Ter acesso a esse guarda-roupas aqui. Tá um guarda-roupas de 1,15, não é grande, tá? Mas é assim, se vocês acharem que é o suficiente, acho que dá pra gente manter assim. Deixamos como sugestão as gavetinhas, a parte de baixo umas prateleiras que deslizam para colocar sapato, arara aqui no meio e lá em cima um espaço para colocar se for uma roupa de cama, uma mala, algo do tipo. E aí, aqui fora na varandinha a gente não fez intervenção, tá? Então, tínhamos pensado nessa primeira proposta assim. Nesse canto, a gente só aproveitou para colocar um espelho também, para quando tiver trocando de roupa, alguma coisa do tipo, conseguir posicionar esse espelho aqui, a pessoa conseguir ficar aqui na frente, tá? Mais perto da luz natural. Quando a gente passa para outra proposta da cama, que é uma que a gente gostou bastante, para vocês entenderem como que isso ficaria, né? A gente tentou não deixar as camas muito próximas uma da outra, né? Uma do lado da outra, tipo casal, justamente para dar mais privacidade, né? Mais conforto para os meninos. Aqui a gente tiraria a TV dessa parede, manteria as duas camas aqui entre esse pilar e esse chanfro, né? Pode trazer a ideia da cabeceira iluminada para cá e tudo mais. O bom é que a gente consegue separar as camas, tem um apoio aqui entre eles, mas aqui a porta com certeza tem que estar abrindo para fora, porque aí vai ter um espaço muito pequeno aqui para passar. Mas assim, funciona bem. E aí, o diferente que a gente pensou aqui foi, em vez de dividir entre três portas, essa divisória, a gente dividir em duas. Então, quando tiver tudo fechado, vai ficar isso daqui, né? A gente consegue fechar o closet do mesmo jeito. Ainda assim, fica uma passagem de quase 90 centímetros, que é uma circulação bem bacana, fica ótimo. E nessa aqui, que seria uma parte fixa, que seria um pouquinho maior do que naquela primeira proposta, a gente poderia fixar a TV e um móvelzinho aqui, com até umas gavetinhas, organizar controle, fios, cabos, etc. E colocar os aparelhinhos aqui. Então, acho que fica legal porque tanto na proposta de casal quanto na proposta de solteiro, né? Até se quiser arredar essa cama mais pra cá um pouco e tirar esse criadinho aqui do lado também fica muito interessante. Acho que fica ótimo e que a gente consegue, acho que dar mais funcionalidade pro espaço, sabe? Em todos esses momentos. Também gosto muito dessa proposta aqui. E aí, uma terceira opção que a gente estudou de posicionamento, né, foi essa aqui, que inclusive estava assim no dia que eu fui visitar lá o apartamento da menina, antes do Raul mudar, que como casal, ela funciona até que ok, né, o bom é que dá uma circulação boa aqui no meio pra gente, a gente consegue manter as três portinhas mais fininhas, liberar mais circulação aqui, mas quando a gente coloca, né, de solteiro, a gente tem que preencher esse vazio aqui, essa diferença do pilar, com um móvel, como se a cabeceira ficasse mais grossa aqui. Como a gente não tem lugar para pôr mesinha, você pode aproveitar essa própria parte aqui de trás para apoiar um celular, uma luminária, um livro, enfim. Usar isso aqui como apoio. Quando eu coloco a de solteiro, ela cabe, mas elas têm que estar bem uma do ladinho da outra. Que não sei se é exatamente isso que vocês querem, né? Justamente para poder dar um pouco mais de privacidade aí para os meninos. Mas assim, também é uma opção, tá? Então, também gostei muito dessa aqui, mas, sinceramente, pensando assim a longo prazo, né, acho que essa daqui consegue atender melhor vocês nesse sentido, tá? Mas seria isso que a gente tinha pensado, queria poder, né, explicar direitinho e tudo mais para vocês, porque tem muitas opções aqui envolvidas, tem muitas coisas pra gente explicar, o que a gente pensou, o que a gente tentou fazer, mas acho que conseguimos aí, né, otimizar o máximo desse espaço. Ainda dá aqui no quarto, se quiserem colocar mais algum armário na parte de cima e tudo mais, acho que dá pra gente trabalhar ainda assim, talvez nessa parede, aqui em cima da TV, só entender mesmo, né, qual dessas propostas vocês acham que funciona melhor, que vai atender melhor lá também. E aí, pra gente saber, tá? Como que a gente vai fazer daqui pra frente e tal. Então é isso. Um beijo, obrigada.